sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Aqui nós celebramos a cultura, a tradição, a culinária, a música, o modo de vida que atravessa gerações, conectando o passado ao presente. Hoje temos a presença do nosso convidado, aqui nos nossos estúdios, do Marcos André Balbinotti, né, presidente do Conselho Administrativo do Sicredi Serrana, escritor, pesquisador, né, escreveu um livro sobre a sua família, né, Marcos? E um livro muito interessante que conta e que faz essa ligação da cultura dos italianos que aqui chegaram, né, e os seus descendentes aqui. Então, Marcos, o que foi que te motivou a escrever o livro da família? Bem, em primeiro lugar, gostaria de me colocar quem acompanha a nossa conversa. Eu sou um porta-voz da minha família como um todo. Então, é o que nos motivou enquanto família. Isso. Já há alguns anos a gente vem conversando de fazer esse livro. E dentro daquelas questões mesmo de família, de tato, entenderam eles em algum momento da história, há muito tempo, que eu teria condições de dar conta desse compromisso, talvez por algumas ações que eu já desenvolvi com a minha família, com relação a teatro e outras ações mais. Então, já para você ter uma ideia, desde 2006 que a gente falava de escrever um livro da família. Naquela ocasião, nós encontramos assim um mote, um motivo para nos encontrar enquanto família. Já era tempo que não fazíamos isso. Em 2006, nosso avô teria completado 100 anos de história. Então, a gente fez isso por conta de ser os 100 anos, reunimos a família. Naquela ocasião, para não ficar só um almoço festivo lá na Busa, que é a nossa comunidade de origem, eu fui em busca de algumas coisas que eu pudesse jogar numa tela no PowerPoint e apresentar. Sim. E fiz um trabalho de casa em casa, buscar fotografias, algumas que eu sabia que existiam, outras que foram uma surpresa para mim. Organizei tudo aquilo em cerca de 300 slides mais ou menos, e depois daquele encontro nosso e passar daqueles slides que foi também um recordar as memórias, ficou aquele sentimento: por que a gente não escreve isso, não conta a história do Nono Abel, da Nona Amabile, da empresa, dos tios? Então foi aí que nasceu o primeiro impulso para escrever esse livro, mas basicamente eu recebi incentivo de muitos, desde meu pai, meus primos. Olha, vamos dar um jeito de escrever a história da nossa família. Se não se faz isso, se perde, né, no tempo, as pessoas vai ficando distante, né? Parabéns. E belíssimo livro, eu estava dando uma olhada. Muito obrigado. Muito bem elaborado. Marcos, e voltando assim, então, à tua origem italiana, né? Quem veio para cá em que período? Foi junto com esse povo que hoje comemoramos os 150 anos da imigração italiana? Exatamente, junto com esse povo período dos 150 anos da imigração italiana, os primeiros moradores das famílias Balbinotti, lá de Caravaggio, do território do Santuário de Caravaggio. Óbvio que aqui no estudo a gente se focou no sobrenome Balbinotti, embora a gente abriu também para os outros sobrenomes que compõem a nossa família, Ferronato, Faé, enfim, né, Verona. Sim, também. Sim. Mas os Balbinotti, esses que são o nosso núcleo original, são as primeiras famílias que chegaram ali no território do Santuário de Caravaggio. A chegada do nosso tataravô, que então seria o nosso ancestral mais antigo, foi em 1879. Então, praticamente aí dentro uns 4 anos depois da primeira... Exatamente, do início da colonização, da chegada aqui dos italianos. E praticamente a gente sabe que a linha Palmeiro, que é a nossa linha de assentamento, foi a primeira organização das colônias italianas aqui na Serra Gaúcha. Então, eles fizeram parte desse primeiro movimento de assentamento. Né? E Marcos, e assim, o processo de pesquisa, de busca de documentação... Isso foi difícil ou você teve facilidade, já tinha documentos em casa, que foi só fazer o resgate? Como começou isso? Primeiro, é importante destacar alguns elementos, que isso é um particular nosso, né? A nossa proposta era escrever a partir do nosso avô e da nossa avó. Vou falar assim, do Nono Abel e da Nona Amabile, que é como nós os tratamos. Mas eles eram brasileiros? Brasileiros. Os dois nasceram aqui no Brasil.
A nona nasceu em 1903 e o nono nasceu em 1906. É a primeira geração brasileira. E porque a história deles a gente conhecia muito. Sim. A partir deles nos contando essa narrativa. Nós tivemos episódios, por exemplo, no Nobel, além de criar uma ferraria própria, e que hoje essa empresa ainda existe, a empresa da nossa família, que vai completar 100 anos em 2026. Mas o nono também foi com 4 filhos em casa. Ele estava na Revolução de 30, lá em São Paulo. E tudo isso a gente entendia que tínhamos um conteúdo, uma riqueza, que foi sendo contada praticamente de geração em geração. Como a gente é uma família muito próxima, além de ser grande, né? Somos 286 membros dessa família. Nós nos criamos todos juntos, entre tios, primos dessa terceira geração, vamos dizer, somos 46. Então, os mais velhos cuidavam dos mais novos, o time de futebol, as brincadeiras, era muito entre nós. Então, a gente já tinha uma relação muito grande. E a gente conhecia muito bem a história a partir do nono Abel e da nona Mabel. Seria simples contar isso. Sim. Então, era basicamente a minha missão. A história já estava, digamos, contada há muito tempo. Sim. Eu só tinha que descobrir o fio da meada, os entrelaces tantos que foram acontecendo Sim. ao longo do tempo. Nós, quando efetivamente fomos começar o livro, agora ele vai sair, foi no finalzinho de 2019, véspera de pandemia. Combinamos aí com a equipe que me ajudou a construir o livro, que faríamos 15 entrevistas com cada um dos núcleos familiares. Aqui eu preciso fazer um parênteses. O nono Abel e a nona Mabel tiveram 11 filhos. Uma irmã religiosa, a irmã Rosa, que vive até hoje com 96 anos de idade. E então, os outros 10 famílias que foram constituídas, a gente combinou de ter uma entrevista para cada uma dessas famílias, e além de algumas adicionais. Basicamente, a nossa ideia no início era assim: a gente faz essas entrevistas, faz a decupagem dela, relata e teremos o livro pronto. Você tem uma ideia? Isso representou, talvez, essas entrevistas, cerca de 20 ou 30% do que é o livro aí. Porque depois demandou muitas conexões, aprofundar com mais pesquisas, buscar muito mais fotografias do que a gente tinha, elaborar as legendas que você pode observar no livro. Sim. Ele é rico de fotografias, são mais de 260 fotografias, todas elas com legendas que eu digo praticamente quem não quer ler o livro pode olhar ele como um álbum de família. A gente foi fazendo essas conexões. Bem, nós tínhamos aquilo que hoje é o livro pronto a partir do capítulo 2, já pronto desde 2021, 2022. Por acaso, mas muito por acaso mesmo, foi uma recomendação de meu pai, eu fui descobrir algumas heranças dos nossos antigos. Porque um particular da nossa família, como o nono Abel perdeu os pais, a mãe melhor, o pai dele com 6 anos de idade, ele perdeu a conexão com os seus antigos. Com o seu pai, com o seu avô, com o seu bisavô, e todo aquele emaranhado de tios-avós que ele tinha. Para nós, a nossa família, vinha relato dele e do pai e dos tios, que a gente não tinha grande herança de parentescos que vieram da Itália. Só nos últimos anos a gente soube que o pai do nono Abel veio com 2 anos de idade, chamava Santo, o avô dele chamava Davi, veio com 33 anos, e o bisavô dele chamava Antônio, veio com 60 anos de idade. Então vejam, são 3 gerações que vêm lá da Itália para começar a constituir a nossa família. Para nós era isso. Quando o pai me fez essa recomendação e eu fui buscar essa primeira pesquisa, eu disse, para tudo, eu descobri que acima do nono Abel e da nona Mabel, especialmente na família Balbinotti, que foi o meu foco de pesquisa, tinha uma herança gigantesca, enorme, de muitas conexões. Eu fiz um breve relato, uma contagem, pelo menos mais de 30 integrantes da nossa família saíram lá da Itália e vieram se colocar aqui na linha Palmeiro, a grande maioria em Caravaggio. E aí eu disse, eu não posso publicar um livro sabendo que tem uma herança histórica que a gente desconhece. Meu pai, meus tios desconheciam, mas que existia e foi importante para a gente chegar. Então talvez demorou mais 3 anos até eu conseguir
concluí de fazer muitas pesquisas, muitas conexões. O capítulo 1 praticamente conta isso, e eu digo assim, no dia 14 de dezembro a gente lançou o livro. Muito do que está aí escrito e eu contei foi novidade para meu pai e meus tios, todos com mais de 80 anos de idade. Olha que bacana. E estimo que a partir daí também, eu não consegui escrever tudo no livro, mas ficou muitos caminhos a seguirem que dá margem para a gente saber que temos uma herança histórica vinda da Itália gigante também na nossa família Balbinotti. E dessa tua pesquisa, dessa tua busca, da tua família também, tem algum personagem que tu gostaria de falar sobre ele, de dizer alguma coisa que te chamou a atenção, né, pelo seu comportamento, conduta? Não sei, Sim. o que te chamou a atenção? Especificamente para nós, personagens do livro, é o Nono Abel e a Nona Amável, nossos conhecidos, e depois a segunda geração, que é do pai e dos tios. Acima deles, a gente não tem nenhuma personagem assim específica, um nome e sobrenome próprio. Mas quando você me pergunta dessa forma, eu digo assim, que personagem é essa? Personagem para mim é do migrante italiano. Do imigrante. A forma como eles chegaram, tem muita coisa desconhecida, perdida no tempo, porque à medida que essas pessoas foram falecendo, as histórias foram embora. E aqui nesse breve trabalho de pesquisa que eu fiz, embora não tenha nada de muito grandioso, mas a obra coletiva e a forma como eles amarraram e começaram a criar as primeiras localidades nossas, por si só já é uma grande personalidade para ser admirada e respeitada. É uma história, né? E assim, a tua família, quando veio para o Brasil, ela veio trazendo consigo a mesma herança que lá italiana, da falta de recursos. A migração deles para o Brasil foi devido a essa mesma, como dizer, situação econômica que todos viviam lá? Exatamente. A gente percebe nas pesquisas e fica evidente. O primeiro movimento que eu fiz foi das anotações que meus ancestrais italianos faziam aqui numa casa de comércio. Então, quanto eram modestas as compras que eles faziam e o quanto que eles anotavam as compras, tanto que de 6 livros que eu tive acesso a pesquisas, uma grande parte era do meu trisavô, o Davi, junto com os seus 3 irmãos. Eram 4 irmãos que faziam muitas compras anotadas. E mesmo depois, quando chega no meu avô, relato das dificuldades que eles tinham enquanto família, das dificuldades do Nono Abel e da Nona Amável também. E praticamente, quando a gente chega à terceira geração, e como hoje, a gente tem uma vida de bons proventos, a gente consegue viver com conforto, ter segurança, ter até alguns caprichos. Ninguém é rico, mas assim, a gente vive muito bem. Comparando-se, né, o que era hoje. Mas quando a gente volta aí na história do Nono e da Nona, o Nono, aos 13 anos, já órfão de pai, há uns 6 ou 7 anos pelo menos. Ele mesmo se dá conta aos 13 anos que ele não vai receber nenhuma herança, nem da parte de pai, nem da parte de mãe. Ele era órfão de pai e de mãe aos 13? Ele era órfão de pai. Óbvio que então ele se mudou lá para Mato Perso, ele perdeu conexão com a família dele, do sobrenome Balbinotti do pai, e daí não receberia e não recebeu herança alguma de terras, enfim, né? Da parte onde ele foi morar, que era onde estava a mãe dele, que teve um segundo casamento, ele também era o enteado naquela família. Sim. Então, naturalmente, não receberia nenhuma herança, enfim. Ele decide, e também porque as oportunidades eram poucas, ele decide ser aprendiz de ferreiro com 13 anos de idade. Com 13, aos quase 19 para 20, ele monta a própria ferraria dele lá em Otávio Rocha, já nascendo a segunda filha dele. Ele fica em Otávio Rocha durante 2 anos, não dá certo a vida comunitária deles, embora nos negócios ele fosse muito bem, mas não se sentiam bem acolhidos, especialmente da parte da Nona, naquela comunidade, naquele momento histórico de Otávio Rocha. A gente conhece e gosta muito daquela localidade. Eles voltam para a linha 30, em 1928. Ali tem os episódios de que
A nona adoece muitas vezes, então várias vezes ela fica internada no Hospital Tacchini em Bento Gonçalves. Tem episódio que meu nono vai para a Revolução de 30, deixando 4 filhos em casa, cuidados pelos filhos maiores e pela esposa. Um período que a gente colocou no livro de muita dificuldade, justamente porque pelas doenças e pela dificuldade até de conseguir o alimento, enfim. Passados esses de 28 a 40, um médico de Bento Gonçalves, do Hospital Tacchini, aconselha meu avô a mudar de lugar. Porque aquele lugar perto lá da cascata, da linha 30, era muito úmido, tinha muita doença, e eles fazem novena para isso. Ele procura a terra em Santa Catarina, no Paraná, e por acaso ele vai parar 5 quilômetros longe, que é na Busa, que é a nossa comunidade onde nos criamos. Nesse capítulo a gente coloca, no primeiro momento de chegada, um lugar para toda a vida, que foi onde eles viveram e constituíram a família, e também um lugar onde a vida prosperou. Mas quando o nono chega na Busa, em 1940, ele tem uma dívida que ele mesmo conta num vídeo 5 vezes maior do que o patrimônio dele, e já eram 16 anos que estava casado. E agora, recentemente, depois de 46, essa tia-irmã foi para o convento. Ela nos contou que em determinado momento a nona Amabile disse a ela que queria que ela fosse numa missa no santuário, porque era a referência deles o santuário antigo de Caravaggio. Sim. E ela achou estranho, por que a família viria lá da Busa por uma missa no santuário, mas ela foi. E quando ela chegou lá, estava toda a família junto, com a nona, com o nono, e ela pediu, mas qual é o motivo dessa missa? E a nona disse, é em agradecimento que acabamos de pagar nossas dívidas. Olha ali, que então, bacana. Assim, a gente olha hoje com as facilidades que a gente tem, mas tipo, o nono e a nona passaram mais de 20 anos criando a família, tendo todos os seus filhos endividados, pedindo comida nos vizinhos quando eles mudaram para a Busa, a gente tem esse relato, para depois chegar naquilo que nós colocamos como título do capítulo, onde a vida prosperou. Na base de quê? De muito trabalho, de muita fé, de muita religiosidade. Por isso, na capa do livro, nós colocamos aqui e apresento a bigorna com a ferradura, representando muito o trabalho do meu avô, e por isso do livro o som da bigorna, do ferreiro, da ferraria, da própria personalidade do meu avô, e o silêncio, em homenagem à minha avó, com o terço, porque ela pouco aparecia, era mais discreta, mas ela era muito diplomática, conciliadora, então o silêncio representa muito, e o livro todo ele é uma dualidade entre a personalidade do vô e da avó, e uma homenagem aos dois. Porque no começo poderia se imaginar, bom, pela ferraria, pela empresa, a gente vai olhar o sócio fundador, mas a gente quis honrar também a história de todos eles, especialmente da avó. Sim. Se me permite mais um detalhe, por favor. A gente também colocou dentro do livro, se conseguirem visualizar, todas as páginas direita, meu avô era destro, tem uma bigorna, então para a gente fazer a leitura acompanhando ele com a sua personalidade. Minha avó era canhota, de olhos verdes, então em todas as páginas esquerdas tem um texto também para acompanhar essa jornada. Basicamente ele é um livro que servirá também para os 100 anos da empresa da nossa família, mas antes do que isso, ele é 100 anos da nossa família, que vai ser agora em 19 de setembro de 2025. Nos 150 anos da imigração italiana, nós comemoramos 100 anos de família também. De família, muito bom. E também, Marcos, olhando assim, fazendo um apanhado de tudo isso, porque o nosso tempo sempre é curtinho, né? Mas dentro da tua casa, da tua avó, da casa de vocês, o que te lembra, o que trouxeram assim da cultura italiana que permanece até hoje? O que tu tem assim de muito vivo da cultura italiana? Bem, praticamente todos os eles, desde os cantos da música italiana, nossa vida de infância, né, enquanto jovens, era ir na casa de um tio, do outro tio, na casa da nona, tomar um café. Para nós é uma memória afetiva muito grande, tomar café um na casa do outro, justamente porque a gastronomia, que é a nossa,
Para você ter uma ideia, ele sempre comentava, a nona era 2 polentas por dia, uma que ela começava às 4 da manhã para colação e outra para o meio-dia, ao ponto que no 4º ou 5º capítulo, para fazer uma homenagem também à Nona Amable, nós colocamos uma polenta que é típica nossa. E claro, tem muito aí os elementos do trabalho, os elementos da espiritualidade, tanto a ancestralidade, aqueles que vieram da Itália, que começaram a criar o núcleo de Caravaggio, junto com outras famílias, outros sobrenomes, praticamente estiveram aí na construção do santuário antigo e da torre do santuário de Caravaggio, como também o meu avô e meus tios, a gente tem um vínculo muito grande com o santuário de Caravaggio, ao ponto de que todos eles casaram no santuário antigo, salvo o meu pai e o meu tio mais novo, são os 2 mais novos, que casaram no santuário novo. Então a gente também, nessa passagem pela história da nossa família, foi reportando muitos momentos de Caravaggio mesmo, né? E de Nossa Senhora de Caravaggio como uma homenagem, mas essa herança histórica da religiosidade também está presente no livro forte. E na nossa memória enquanto família. E nas crenças enquanto criança, né? Porque eu lembro que quando a gente era criança, tinha alguns personagens que usavam para nos assustar, né? Sim. Na tua família também tinha esse tipo de observação, que a avó, a mãe, cuidado que tem lá o sanguanel, tem não sei o quê. Todas essas são parte do nosso imaginário coletivo e muitas outras que elas eram da região, como também aquelas que eram específicas da nossa família. Não deu para resgatá-las todas, mas ali dentro do livro a gente colocou também uma parte sobre o Paco, não sei o quanto que... então a gente inclusive botou a fotografia dele, porque meu nono teve contato com o Paco lá em Mato Perso. A gente foi resgatar uma receita que minha avó fazia, que ela chamava de torta mantoana, né? Torta mantovana, justamente que era uma forma dela aproveitar o pão que estava envelhecido, né? Sim. E fazia um bolo. Aqui, se me permite, um breve relato. A gente resgatou essa receita, minha mãe fez em casa para mim poder fazer fotografias. E meu pai não acompanhava esse momento aí, eu peguei um pedaço, entreguei para ele e disse, do que o senhor lembra? Ele disse, da minha mãe, da Nona Amable. E eram com certeza mais de 55 anos que ele não comia aquele pedaço da torta, porque era uma memória afetiva que ele tinha do tempo que estava em casa. Depois que casou, ele nunca mais comeu, né? Acabou lembrando aos 2 anos atrás. Muito bacana. O Paco, para te ter uma ideia, um dos nossos programas já pesquisamos sobre ele. Já vai ser, acredito que na próxima semana, as outras, estará sendo divulgado. Mas sim, são figuras que passaram, né, pela nossa região e... não sei se são heróis ou bandidos, né, mas tiveram sua passagem por aqui. A ele eu acho que não dá para atribuir nenhum nem outro, é uma personagem emblemática da época. É verdade. Bom, Marcos, acredito que a família recebeu extremamente bem teu livro, né? Todos devem ter gostado. E se alguém quiser adquirir teu livro, tem algum local? Como é que faz? Como é que a gente... Eu fiz esse comentário no dia do lançamento do livro. Nós mandamos fazer uma tiragem de 1000 exemplares. Já estamos em cerca de quase 500 entregue. Claro que a gente tem algumas ações aí com o próprio evento dos 100 anos da Balbinotti, que então sabemos que podemos entregar. O objetivo não é deixá-los guardados nas caixas. A gente não vai comercializar ele, mas quem tem interesse pode procurar qualquer um da nossa família. Nós somos muitos aqui na cidade de Farroupilha, comigo mesmo também. A gente faz questão de alcançar também do nosso livro. E você pretende continuar escrevendo histórias de imigração, histórias da tua família? Qual é o próximo passo, Marcos? A gente, na verdade, quando eu estava com esse livro, eu tinha começado também Dácica de Serrana, onde eu tenho essa responsabilidade. Tive que parar aquele porque eu disse assim, não dá para viver 2 grandes histórias ao mesmo tempo. Aqui dedica muito tempo, você tem que se permitir os insights chegar, que eles chegam nas horas mais inusitadas. Você tem que fazer pesquisas que às vezes dá certo, outras vezes não dá. Então é o tempo de maturação de uma obra para ela chegar nesse ponto. A definição de cada detalhe, enfim, ela tem que ser inspiracional.
não podia fazer duas ao mesmo tempo. Agora já estou trabalhando muito naquele, outro livro. mas tem dois. Um é uma história, mais um romance da nossa região, mais ou menos tipo o Quatrilho, né, que a gente conhece, do Pozenato. Eu tenho uma história dessa guardada há muitos anos aqui dentro e também já conversei com as moças, a gente vai em algum momento tirá-la da minha mente para colocar no papel. E a outra, eu entendo que essa parte aí dos ancestrais ainda tem muita coisa que eu posso escrever e pesquisar e talvez chegar até lá na Itália, numa das viagens que a gente possa fazer, para fazer ainda mais amarras, porque eu descobri vários caminhos, mas entendi que tem muitas outras amarras que a gente pode trazer à tona e oferecer para as pessoas. E você vem de qual cidade da Itália? A nossa cidade como referência lá é Vittorio Veneto. Vittorio Veneto. Claro que eram pequenos comunas por perto, vilarejos, né? Mas a de referência é Vittorio Veneto. Bom, Marcos, nosso programa, né, chegando ao fim, eu peço a você qual o conselho que você daria, né, para quem pretende começar a escrever a sua história, ou que queira trazer aqui para a gente começar a dar um empurrãozinho para que isso comece. Bom, se tem o desejo, o ímpeto de contar uma história, já é um primeiro grande passo. Uma pena quem não os tem, quem não olha com um olhar carinhoso, afetuoso para essa história. Tendo, começa. Não se preocupa em um mês ou um ano ficar com uma obra já pronta, concluída como essa. A nossa levou 4 anos, mas antes disso, muito material foi sendo preparado e especialmente se impacta em resgates históricos e implica em pessoas também com mais idade. Hoje tem tanto recurso no celular, enfim, câmeras potentes, mecanismos digitais, guarda essas histórias. A gente guardou uma história contada por o Nono Abel em 1995, em fita VHS, nos ajudou muito, e uma entrevista que fiz com um tio que tinha uma memória muito lúcida comigo em 2011, também nos ajudou muito, mas a gente só começou o livro em 2019. Então, guardem esses recursos, façam as conexões, e o dia que o universo conspirar para vamos colocar o livro em funcionamento, tudo pronto, praticamente. As coisas estão aí mais disponíveis. E uma outra recomendação que eu posso fazer, escrever um livro não é para amadores, é para gente muito profissional. Então, embora eu não sou esse profissional, eu sou amador, embora a gente vá fazer pesquisa, a gente tenha conexão com a história, se valer de pessoas altamente competentes e responsáveis naquilo que fazem. Foi o que eu consegui com a equipe que me ajudou, tanto na narrativa, como na diagramação do livro e na indicação para que ele tivesse essa qualidade de apresentação. Isso é bem importante. Cada escolha, a própria gráfica, o valor que você vai investir, tudo isso importa para ter uma obra de qualidade. Muito bom, Marcos, muito bom mesmo. Nós te agradecemos do fundo do coração, né? A gente sabe que tu vai ter muito mais histórias para vir aqui contar para nós, principalmente se esses livros que estão já... Quando a gente começa a pensar neles, eles já começam a existir, né? Então, acho que isso é muito importante. E te agradecemos, né, mais uma vez por estar aqui, por poder contar para o nosso público a história da família Balbinotti, que, sem sombra de dúvidas, é uma família muito importante aqui no nosso município, né? É só a gente olhar todos aqueles que a gente conhece que compõem ela, né? Nós te agradecemos muito, né? Não sei se você quer dizer alguma coisa a mais para os nossos ouvintes, fique bem à vontade. Agradecer a você, Mara, e ao Ciclo Italiano pelo convite, e também a todas as pessoas que dedicam o seu tempo para olhar um pouco dessa nossa conversa, e o incentivo. Escrevam as histórias, com certeza as gerações atuais, as próximas, vão agradecer muito, e eu vou trazer um resgate de um vídeo, um áudio que eu vi lá em Nova Roma do Sul. Nós somos os ancestrais daqueles que virão depois. Então a gente tem também a importância de preparar bons conteúdos a eles e também fazer conexões com os nossos ancestrais. Muito obrigado. Obrigada a todos, nós agradecemos, né, a todos que nos acompanham, né, o programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Esperamos vocês no próximo. Arrivederci. Stamattina mi sono alzato
e ho trovato l'invasor.